Bom, para dar sequência ao estudo de América Central, vamos tratar de dois tópicos. Um deles, o socialismo em Cuba, talvez o mais importante tópico desse assunto, e também falar um pouco sobre a crise quase que eterna no Haiti. Bom, então sobre o socialismo em Cuba, a questão é o seguinte, né? O país, Cuba, foi uma colônia espanhola até 1898, quando tornou-se independente com influência dos Estados Unidos. Então, os antecedentes desse socialismo é o fato de que Cuba torna-se independente com uma grande influência dos Estados Unidos pela chamada doutrina Monroe. Só que essa influência americana no processo de independência tem uma consequência, que é o corolário Roosevelt, no qual, em 1902, o governo americano obrigou que a Constituição do país recém-independente tivesse uma emenda que daria aos Estados Unidos o direito de interferir em Cuba em qualquer momento que os seus interesses estivessem ameaçados. Para isso, seria criada uma base militar em Guantánamo, no extremo leste da ilha. Ou seja, a emenda Platt de 1902 e a base militar de Guantánamo de 1903 são exemplos claríssimos de aplicação do Big Stick. Bom, nos anos 50, Cuba vivia sob uma ditadura de um sujeito chamado Fulgêncio Batista, um ditador muito incompetente, que desagradava a população cubana, mas também desagradava os próprios Estados Unidos. Tanto que quando começa uma movimentação para derrubá-lo do poder, os Estados Unidos não fez absolutamente nada, ou seja, deixou que ele caísse. Com isso, ocorreu em 1959 a famosa Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara. Além desses dois, que eram os mais expoentes, Camilo Cienfuegos e Raul Castro, que é irmão de Fidel Castro. Desses quatro, o único que ainda vive é Raul Castro, os outros já faleceram. Fidel faleceu em 2016, os outros faleceram ainda nos anos 60. Fidel Castro tornou-se o presidente do país, mas Che Guevara era o grande idealista e, por influência de Che Guevara, após a tomada do poder, os revolucionários resolvem implementar o sistema socialista em Cuba. Então, a opção pelo socialismo tem o dedo de Che Guevara. E com isso, inicia-se um processo, tá certo, de uma ampla reforma agrária, ou seja, de desapropriação de terras para a estatização dessas terras, tornando as terras do governo para a produção de alimentos para a própria população. Cuba é um país muito influenciado pelos Estados Unidos, que basicamente o que se plantava era cana-de-açúcar para a produção de refrigerantes e a exportação. A nacionalização de empresas, inclusive, por exemplo, a maior fábrica de refrigerantes da Coca-Cola, ficava justamente em Cuba, onde lá tem uma importante matéria-prima para isso. Só que essa situação acabou desagradando demais os Estados Unidos, porque muitas empresas americanas foram estatizadas. O governo americano pressiona a Organização dos Estados Americanos para expulsar Cuba, a OEA, que é uma espécie de ONU aqui da América. Além disso, os Estados Unidos organizam uma operação militar um tanto quanto desastrosa, chamada de Operação Magusto, ou alguns preferem o termo desembarque na Baía dos Porcos, que fica no litoral sul cubano. Ou seja, uma tentativa de golpe contra o governo de Fidel Castro, organizada pelos Estados Unidos, que pegou alguns cubanos que eram contra a ideia de um socialismo, que haviam se refugiado nos Estados Unidos. A CIA fornece treinamento para eles, mas eles não foram capazes de derrubar o governo de Fidel Castro. Bom, o fato é que essa operação acendeu uma luz vermelha no governo cubano, ou seja, os Estados Unidos estão interessados em acabar com o nosso governo. Uma intervenção militar seria muito provável. Então, o que restava a Cuba? Aliar-se à União Soviética. Em período de Guerra Fria, a União Soviética achou que isso é maravilha, ou seja, ter um país socialista praticamente dentro do território dos Estados Unidos, ou seja, a 200 quilômetros do território dos Estados Unidos. E dessa forma, Cuba entra para o Pacto de Varsóvia, tornando legítima a presença militar soviética em solo cubano. Sendo assim, em 1962, ocorreu uma crise, chamada Crise dos Mísseis, entre União Soviética e Estados Unidos. Por quê?
a União Soviética começa a instalação de uma base militar em solo cubano, com mísseis apontados para os Estados Unidos, muito provavelmente mísseis com ogivas nucleares. Então os navios soviéticos em direção a Cuba para levar algumas mercadorias, alguns mantimentos, também alguns armamentos, esses navios acabaram enfrentando um bloqueio naval promovido pelos Estados Unidos, porque o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, logicamente que monitorou essa ação soviética e promoveu um bloqueio no Mar do Caribe. Então, nesse momento, o mundo ficou muito preocupado que pudesse ter uma guerra entre as duas superpotências. O nível de tensão fica máximo. Tanto que tem muitos livros, filmes que retratam esse momento. Um deles, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Durante 2 semanas, as negociações foram muito tensas entre as duas superpotências. Ou seja, poderia haver uma guerra nuclear em pleno Mar do Caribe. Mas as lideranças, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, John Kennedy e Nikita Khrushchev, resolvem dialogar através do chamado telefone vermelho, que não era um telefone, mas era um aparelho de telégrafo, que ligava a Casa Branca, em Washington, até o Kremlin em Moscou, ou seja, os 2 centros de poder. Após muita discussão, chegaram a um acordo. Esse acordo envolvia a Turquia, porque a Turquia era membro da OTAN, que era a organização militar liderada pelos Estados Unidos, que se contrapõe à União Soviética. E a Turquia é um país fronteiriço com a União Soviética. Dessa forma, a negociação passa pela retirada de mísseis da Turquia. Então a União Soviética concorda em retirar os seus mísseis de Cuba, desde que os Estados Unidos se retirassem da Turquia. Então os navios soviéticos retornam, levando, digamos assim, os artefatos nucleares, e o mundo fica achando que os soviéticos temeram um bloqueio naval. Tanto que isso custou caro a Khrushchev, que acabou sendo deposto por um golpe da linha dura do exército, da marinha, das forças armadas soviéticas. Mas o fato é que tanto os mísseis em Cuba quanto os mísseis da Turquia foram retirados. E o mundo respirou aliviado, ou seja, eles não têm coragem de detonar os dispositivos atômicos nucleares. Então o mundo ficou aliviado. Essa crise se contornou. Porém, qual é a estratégia dos Estados Unidos contra Cuba? Uma estratégia não militar. Porque no acordo firmado entre União Soviética e Estados Unidos, a União Soviética fez questão de garantir a integridade territorial cubana. Então, no Tratado Nacional entre os dois países, os Estados Unidos se comprometeu em nunca interferir ou nunca promover uma intervenção militar dentro do território cubano. Isso foi muito bem costurado pela diplomacia da União Soviética e dos Estados Unidos. Pois bem, então Cuba passa a enfrentar, durante os anos do governo do presidente John Kennedy, um embargo econômico. Estou aqui nessa charge mostrando que o tio Sam está tentando isolar Cuba do resto do mundo. E aqui a ONU tentando promover o fim do embargo econômico. Vamos acabar com o embargo, que é o que prejudica bastante a economia do país. Bom, como Cuba está isolada dentro dos países ocidentais, ela passa a ser cada vez mais dependente da chamada Comecon, que é o bloco econômico dos países do leste europeu e da União Soviética. Além disso, a Índia também fazia parte. Tanto que esse veículo aqui é um veículo produzido na Índia, que é chamado tuk-tuk, que é uma espécie de um táxi, um táxi de 3 rodas, uma moto praticamente. Enfim, essa situação em Cuba, logicamente que força o país a tornar-se cada vez mais um país socialista dentro da América, isolado do restante do continente. Mas, em 1991, ou seja, 30 anos após, a União Soviética deixa de existir. Portanto, com isso, acaba a Guerra Fria e acaba o apoio soviético dado a Cuba. Cuba perde os seus parceiros econômicos da Comecon. A Comecon deixa de existir, que era um bloco econômico dos países socialistas. Além do mais, Cuba vai ter que enfrentar agora um
recrudescimento da questão do embargo econômico, porque agora os Estados Unidos percebem que Cuba está muito mais fragilizada. Cuba está isolada dentro do processo de globalização, sem vender e sem poder comprar nada no mundo, por conta, tá certo, do embargo econômico. O país enfrenta uma gravíssima crise econômica que promoveu uma forte queda do seu produto interno bruto, porque Cuba vendia cana-de-açúcar, tabaco para os países do leste europeu e eles forneciam o restante, ou seja, petróleo, automóveis, bens de consumo de modo geral. Cuba não é um país autossuficiente, depende da importação de muitas coisas. Então, se poder exportar, como importar? Essa que é a grande questão. O PIB cai de forma vertiginosa. Em 1993, ou seja, 2 anos depois do fim, nem 2 anos, porque o fim da União Soviética é em dezembro de 91. Então, cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, Cuba promove reformas econômicas. Então, no cartaz, o presidente Fidel Castro, tentando colocar a população para cima, vamos bem. Não tão bem assim, mas enfim, o fato que, qual foi a estratégia do governo cubano? Promover uma abertura econômica para o turismo, ou seja, permitindo investimentos no setor de turismo, porque Cuba tem belezas naturais, é um país tropical, um país localizado em uma região quente, chuvosa, com praias maravilhosas. Além disso, Cuba tem um diferencial em relação aos demais vizinhos. Cuba é um país socialista, muita gente tem essa curiosidade de saber como é que vivem os cubanos, como é que é a vida num país socialista. Isso atrai a atenção de algumas pessoas, principalmente da Europa. E para facilitar esses empreendimentos no setor do turismo, o governo cubano promove a parceria entre o capital privado e o Estado. Sempre que você precisar de algum tipo de trabalhador, se você for abrir um hotel, você vai precisar lá de trabalhadores, né? Pessoas que arrumam os quartos, que fazem comida. Então o governo cubano fornece essa mão de obra. E com isso, o lucro gerado pelo trabalho, pelo empreendimento de uma parceria público-privada, é dividido entre o governo e o empreendedor. Ou às vezes o salário não é pago diretamente ao trabalhador, mas é pago para o governo. O governo fica com uma boa parte desse salário. É uma fonte de arrecadação do governo cubano. E Cuba também facilitou aí a circulação de moedas externas, como o dólar e o euro, para que os turistas tenham mais facilidade em circular pelo território cubano, pelas principais cidades do país. Pois bem, Fidel Castro se afastou do poder em 2006 por apresentar motivos de já estava doente. Ele acabou falecendo alguns anos mais tarde, em 2016. 10 anos depois ele morre. Quem assume o governo é o seu irmão, Raul Castro, que dá continuidade ao projeto de uma abertura controlada pelo Estado, ainda mantendo o regime socialista, mantendo um regime de unipartidarismo, ou seja, ainda sendo uma ditadura. E aí, em 2014, o mundo fica surpreso com anunciado a reaproximação diplomática de Cuba com os Estados Unidos. Foi no final do ano de 2014. O presidente cubano, Raul Castro, e o presidente dos Estados Unidos, o senhor Barack Obama, se encontraram para estabelecer aí, um processo de reaproximação. Os pontos mais discutidos desse processo, logicamente, que vem a ser o fim do embargo econômico contra Cuba e a devolução de Guantánamo. Não depende da vontade somente do presidente, é preciso uma aprovação do Congresso americano e até hoje essa suspensão do embargo não aconteceu. E a base militar de Guantánamo continua lá. Inclusive, era uma promessa de campanha de Barack Obama fechar essa base militar em Guantánamo. O primeiro encontro entre os dois, um encontro que não tinha esse propósito de reaproximação, foi durante o funeral do grande líder sul-africano Nelson Mandela. E quem está sempre estimulando essa reaproximação é um outro chefe de Estado, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, que é o chefe do Estado do Vaticano, ele, entre aspas, abençoou essa reaproximação entre esses dois chefes de Estado em 2014.
Hoje nem Obama mais é presidente dos Estados Unidos, também o Raul Castro não é mais o presidente, houve um sucessor, dada a sua idade avançada. Pois bem, então Cuba é um país que tem essa questão aí que é bem diferente dos demais países do continente da América. Bom, o Haiti. O Haiti, que é um país pobre e miserável, localizado na região da América Central, tem como capital a cidade de Porto Príncipe. Em 2004, houve a renúncia do então presidente Jean-Bertrand Aristide, e com isso instaurou-se uma desordem em todo o país. Dessa forma, a ONU criou uma missão para tentar estabilizar politicamente o Haiti, chamada de MINUSTAT, e entregou ao Brasil essa missão, ou seja, a chefia dessa missão. Então, muitos militares brasileiros foram para o Haiti com essa missão de procurar restabelecer a ordem, restabelecer a estabilidade política no Haiti. Bom, o Haiti, tá certo? É um país pobre e miserável, e essa missão faz parte de uma estratégia do Brasil para conquistar uma tão sonhada vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Não foi, digamos assim, possível essa missão, mas enfim, o Brasil tentou lá em 2004. Além do mais, o terremoto ocorrido durante a presença de tropas da ONU no Haiti em 2010 só deteriorou ainda mais a situação, a condição social do país. E o Haiti foi o primeiro país, a primeira colônia, em situação de colônia, a abolir a escravidão no ano de 1794, no século XVIII, e a segunda colônia a tornar-se independente, ou seja, antes deles somente os Estados Unidos. Mas essa precocidade toda no Haiti não se refletiu ao longo do século XIX e XX em prosperidade econômica, em estabilidade política, tanto que o Haiti viveu uma sequência de ditaduras. A mais emblemática foi a da família Duvalier, em que François Duvalier, o Papa-Doc, governou o Haiti de 1957 a 1971. Quando ele morre, quem fica no cargo é seu filho, Jean-Claude Duvalier. Aí passou a ser chamado de Baby Doc, Papa-Doc e Baby Doc. Na verdade era o Doc, depois quando o filho dele surge na cena política, ele passa a ser o Papa e o filho o Baby, que governou de 1971 até 1986. Ele fugiu do país, vive até hoje, tá certo? Em exílio na Suíça. E ele está por trás, tá certo? Dessa situação de desordem. Ele é um dos, digamos assim, candidatos a tomar posse como governante máximo no Haiti. Portanto, o país vive de ditadura em ditadura. Porque quando ocorreu a queda de Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, quem assumiu o poder foi Jean-Bertrand Aristide, ou seja, ficou também 18 anos no cargo de presidente, ou seja, é uma ditadura atrás da outra. O país não tem estabilidade política e isso basicamente se reflete na situação econômica do país, que é um tanto quanto terrível. A sociedade é uma das mais pobres do mundo, inclusive. Bom, então sobre esses assuntos, tá certo? É o que eu teria para passar para vocês. Espero ter contribuído aí. E um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.